Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los nesta manhã para a leitura em duas passagens da Palavra de Deus. A primeira, Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 21 até o verso 28. Êxodo 12, 21 a 28. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra em que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Agora vamos abrir a Escritura no Novo Testamento, Evangelho de Jesus narrado por Lucas, o médico amado, capítulo de número 22, a partir do verso de número 14. Lucas 22, a partir do verso 14. Ouçamos com fé a palavra de Deus. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si, quem dentre eles estava para fazer isso. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine as mentes e corações, para compreendermos a sua palavra neste momento. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos a Ti pelas leituras realizadas do texto sagrado, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e agora suplicamos que a ação poderosa do Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes e corações, para que compreendamos a Tua palavra e que o Senhor nos ensine através dela, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje, dia 12 de abril de 2020, o segundo domingo do mês de abril, nós, como Igreja Presbiteriana da 706 Sul, estávamos programados, vamos dizer assim, constava da programação anual da nossa igreja, realizarmos um café da manhã, como costumeiramente tem sido feito todos os anos, e após o café da manhã, nós teríamos, portanto, o culto com a ministração da ceia do Senhor.
em razão do isolamento social que foi decretado pela autoridade competente. Nós não temos feito as nossas reuniões presenciais. Por isso, agora, neste momento, estamos em nossas casas, podendo nos alimentar da palavra de Deus, podendo relembrar a Páscoa judaica e, ao mesmo tempo, podendo compreender a Páscoa cristã. Então, vejamos o que a Escritura tem a nos ensinar. O Senhor Deus chamou Moisés para que ele pudesse ser o libertador do povo do Senhor da escravidão do Egito. Nós conhecemos a história bíblica, sabemos que, por muitas vezes, Moisés, o servo de Deus, na companhia de Arão, esteve na presença de Faraó. E foram 10 as pragas que Deus fez vir sobre o Egito para mostrar a Faraó o quanto o Senhor é poderoso. E a última praga foi a morte dos primogênitos. E esta morte dos primogênitos causou um pavor tão grande na vida de Faraó que ele chamou Moisés e disse: olha, então vocês podem ir embora. Basta. Podem ir embora, podem ir prestar culto ao Deus de vocês e, por favor, nos deixem em paz. O fato é que, antes do povo sair da terra do Egito, Deus determinou que Moisés celebrasse a Páscoa. E como foi a Páscoa judaica? Deus deu instruções para Moisés. Nós conhecemos o texto bíblico de Êxodo capítulo 12, na sua totalidade. Sabemos que Deus ordenou a Moisés que a Páscoa fosse celebrada da seguinte forma: era necessário separar o cordeiro macho de 1 ano sem defeito, as famílias deveriam separar esse cordeiro, o cordeiro seria imolado, o seu sangue seria colocado numa bacia e então, com molho de isopo, que era um tipo de ramagem, as pessoas pegariam o sangue e marcariam as vergas das portas das casas, para que, simbolicamente, quando o anjo destruidor passasse, então aquelas casas em cuja a marca estivesse presente, elas seriam poupadas. Fato é que o povo recebeu a instrução de Moisés e o povo assim fez. O que me chama muita atenção no texto de Êxodo, capítulo de número 12, é a instrução tão forte que Moisés dá, naturalmente movido pelo poder de Deus, quando é formulada aquela pergunta: quando os vossos filhos vos perguntarem que rito é este? Por que que anualmente os israelenses celebram a Páscoa? Quando lá no futuro os vossos filhos vos perguntarem: por que isto? Que rito é este? Então vocês vão responder, ou vós, melhor dizendo, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Quando o Senhor passou pela terra do Egito e as nossas casas foram poupadas. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor. A palavra Páscoa, que é uma palavra oriunda da língua hebraica, significa exatamente passagem. E a ideia é exatamente esta, que Deus passou, e passando Deus, ele poupou as casas em que a verga da porta estivesse com a marca do sangue. E nós vamos entender isso através de toda a revelação do Velho Testamento, quando se cumpre esta Páscoa na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de chegarmos lá,
observemos que a Páscoa judaica, ela tinha algumas características que precisavam ser observadas. Uma delas, o Senhor Deus falou: se a família for pequena para o cordeiro, ou seja, se forem poucos membros da família, é necessário chamar o vizinho, porque a Páscoa deveria ser celebrada com mais pessoas e a Páscoa mostrava a solidariedade, mostrava a igualdade, mostrava a fraternidade. O fato é que o cordeiro poderia alimentar, talvez, aí 20 pessoas aproximadamente, então não era para desperdiçar a carne, porque depois que o sangue era retirado e colocado na bacia, então as outras partes do animal, como a costela, os pernis e assim por diante, eram assadas a fim de que o povo pudesse se alimentar. E a ideia é muito clara. Então, os israelitas, eles deveriam obedecer à ordem do Senhor. Se a família fosse pequena, deveria então chamar o vizinho para que mais pessoas estivessem reunidas e essas pessoas reunidas pudessem demonstrar solidariedade, pudessem demonstrar igualdade, pudessem demonstrar fraternidade e, acima de tudo, pudessem demonstrar a liberdade que a partir dali eles teriam, a liberdade de prestar culto ao Deus Criador. E, portanto, na sequência do rito, Deus então cumpre a sua palavra, o anjo passa, os primogênitos são feridos no Egito, o povo de Deus vai para o deserto a fim de prestar culto a ele e a história vai se desenrolando. Sabemos que no reinado de Manassés ele proibiu que a Páscoa fosse realizada e durante muito tempo a Páscoa deixou de ser realizada e quando Josias restaurou o culto, ele realizou uma Páscoa que na história do povo de Israel nunca tinha acontecido. O fato, meus irmãos, é que até chegar na nova dispensação, essa Páscoa judaica vinha sendo celebrada no 14º mês, no 14º dia, melhor dizendo, do primeiro mês, ela vinha sendo celebrada. E nós acreditamos que entre aqueles judeus que ainda esperam a vinda do Messias, certamente esta Páscoa também é celebrada nos moldes, nos padrões estabelecidos no Velho Testamento. No entanto, nós precisamos compreender que a Páscoa cristã, ela é diferente da Páscoa judaica. Por que que a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica? Porque a Páscoa cristã, ela traz consigo a concretização de tudo aquilo que foi projetado durante toda a história do Velho Testamento. Por isso, então, agora vamos observar mais uma vez o texto narrado por Lucas, o médico amado, no capítulo 22 do seu Evangelho, a partir do verso de número 14. Lucas 22, a partir do verso 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Observemos, irmãos,
as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele já havia determinado que os discípulos fossem a Jerusalém e procurassem uma sala mobiliada, e nesta sala mobiliada ele passaria a última semana da sua vida com os seus discípulos. O nome dado a esta sala é cenáculo. O evangelho narrado por João, o discípulo amado, ele nos traz, a partir do capítulo de número 13 até o capítulo de número 17, os acontecimentos que se deram no cenáculo, naquela sala mobiliada que Jesus determinou que os discípulos separassem para que ele tivesse a última semana juntamente com eles. E aqui então, nesse momento singular, nesse momento especial, diz a Escritura, na narração de Lucas, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes, aqui a narração de Lucas, agora as palavras de Jesus, prestemos atenção, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ora, como que Jesus se dirige aos seus discípulos ali naquele momento especial, naquela mesa preparada? Ele diz, olha, eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Evidentemente que esta palavra ansiosamente, ela traduz apenas um desejo natural que Jesus tinha. Jesus não era uma pessoa ansiosa, ele não andava de maneira ansiosa, mas o termo nos dá a clara ideia e a clara compreensão que Jesus estava esperando por aquele momento, porque aquele momento era determinante na história da redenção. E esperando ansiosamente, desejando ansiosamente comer com eles a Páscoa antes do seu sofrimento, ele continua dizendo, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Ou seja, aqui nós entendemos que foi o último momento em que Jesus esteve com os seus discípulos antes da sua morte. E aí nós vamos entender esse cumprimento do reino de Deus com a ressurreição e com a presença de Jesus no meio dos seus discípulos, algo que nós veremos hoje à noite. O fato é que esse cumprimento no reino de Deus aqui não é o cumprimento da segunda vinda de Jesus, mas é o cumprimento da obra redentiva no sentido de que agora ele está completando toda a obra da redenção. Naturalmente, lá na eternidade, também participaremos das bodas do Cordeiro, lá na eternidade também participaremos desses momentos especiais de comunhão, mas é preciso entender que a redenção é progressiva. Então, nós estamos no processo redentivo que vai ter o seu cumprimento no último dia, no dia do juízo final. E o que Jesus usa para celebrar esta última Páscoa? Qual é o elemento que ele usa para celebrar esta última Páscoa? Diz o verso de número 17, agora a narrativa de Lucas e a palavra de Jesus, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse, aqui, tomando um cálice e havendo dado graças, disse a narrativa de Lucas. Mas o que ele disse são as palavras dele, recebei e reparti entre vós. E ele continua, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus.
recebei e reparti entre vós. Porque, nesse momento, nós não temos a presença dos pães asmos, mas nós temos apenas a presença do cálice, do fruto da videira. Por que nesse momento Jesus pega apenas o vinho, que é o fruto da videira, e reparte com os seus discípulos? Por que nós não temos a presença dos pães asmos? Simplesmente porque é o Cordeiro de Deus que está aqui presente. E este Cordeiro de Deus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo, o pão da vida, que nos traz o alimento para a eternidade, ele mesmo está presente com os seus discípulos. Portanto, não era necessária a presença dos pães asmos, porque o verdadeiro pão do céu estava ali presente com os seus discípulos. Naquele momento da celebração da Páscoa, então o Senhor nosso, o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, ele pega o cálice e diz para os discípulos: repartam entre vós. Aí, agora nós vamos entrar especificamente na Páscoa cristã. Até esse momento, a Páscoa ainda era judaica. Agora nós vamos compreender a Páscoa cristã, a partir do verso de número 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo... Tomando um pão e tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, é a narrativa de Lucas. Agora, as palavras do nosso mestre, as palavras do Senhor Jesus Cristo. Isso é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo oferecido. Então façam isto em memória de mim. Isto é o meu corpo. O que isso significa? Jesus, ao se dar na cruz do Calvário, ao se entregar na cruz do Calvário, voluntariamente, espontaneamente, assumindo sobre si a culpa do nosso pecado, que nos levava à condenação eterna, então ele teve o seu corpo ferido por nós. E na linguagem do profeta Isaías, que nós estudamos no domingo passado, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele também foi moído. E nós sabemos que o pão é um derivado do trigo. E o trigo, como um cereal, precisa ser moído para se transformar em farinha. E depois que a farinha existe, então é possível fazer o pão. Mas o trigo é moído. E o nosso Senhor foi moído pelos nossos pecados. Agora, então, Jesus inaugura a nova dispensação. Porque o rito do Velho Testamento, chamado de Páscoa, agora é modificado no sentido de que Jesus institui o sacramento da ceia do Senhor. E ao instituir o sacramento da ceia do Senhor, então o Senhor Jesus diz, olha, a ceia é a memória do meu sacrifício. A ceia é a memória da consumação de todas as coisas. A ceia é a memória da concretização da promessa do Messias. E ele continua. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. O Cordeiro do Velho Testamento apontava
para o Cordeiro do Novo Testamento. O que é preciso compreendermos é que o escritor aos Hebreus deixa muito claro que o sangue de bodes, de cordeiros, de carneiros ou de touros não podia purificar o pecado de ninguém. Havia apenas ali um simbolismo, porque o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo, é que nos purifica de todo o pecado. Por isso ele diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. A Páscoa do Velho Testamento mostrava-nos a presença de um cordeiro que apontava para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. A Páscoa do Novo Testamento nos apresenta a concretização de todas as coisas, aquilo que era sombra. Agora nós temos a realidade. E o Senhor Jesus, como Cordeiro Pascal, portanto, oferece a si mesmo para nos resgatar e para nos dar a vida eterna. Portanto, a Páscoa do Novo Testamento é o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Nós não comemoramos a Páscoa judaica, nós não matamos cordeiros, nós não precisamos colocar na verga, nos portais da nossa casa, o sangue daquele cordeiro, nós não precisamos comer os pães asmos, não é necessário. Aquela Páscoa que era celebrada apenas uma vez ao ano, ela não é a Páscoa que nós, como cristãos, devemos comemorar. A Páscoa que nós, cristãos, devemos comemorar é a Páscoa do Novo Testamento. É esta Páscoa que apresenta-nos o sacrifício de Cristo Jesus, a sua morte vicária e, ao mesmo tempo, naturalmente, a sua ressurreição. Mas eu vou falar um pouco mais sobre a ressurreição por ocasião do culto. No entanto, ainda devemos nos lembrar que o Senhor Jesus, ele é o primogênito de Deus, e é o primogênito que morre, mas é também, ao mesmo tempo, o primogênito que ressuscita. Ele é a primícia, ou as primícias de Deus, elas são concretizadas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós não vamos poder celebrar esta Páscoa celebrando a ceia do Senhor. Nós não temos agora diante de nós o pão, que simboliza o corpo de Cristo Jesus, e nem o cálice, que simboliza o sangue derramado na cruz. Nós não podemos pegar o pão, comer, não podemos pegar o cálice, beber, nós não podemos realizar este sacramento no dia de hoje, porque nós estamos em isolamento social. E por que, pastor? Nós não podemos, em nossas casas, separar o pão, separar o cálice, e o Senhor ora daí, apresenta esses elementos diante de Deus e faz como que se nós estivéssemos prestando este ato de culto, nos alimentando deste sacramento de forma online. Simplesmente porque, meus irmãos, a Páscoa era celebrada presencialmente. A ceia foi celebrada presencialmente. O apóstolo Paulo, quando repete as palavras de Jesus, que ele recebeu do próprio Senhor Jesus, no momento de comunhão com Jesus, ele ministra para a igreja. E ele fala que a igreja reunida, o povo de Deus reunido presencialmente, deve participar da ceia do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Brasil entende
que a ceia do Senhor é o alimento para a nossa vida espiritual. No entanto, a igreja também entende que nós não podemos fazer algo que está contrário à palavra de Deus, ministrando ceia online, uma vez que a ceia precisa ser ministrada na presença corpórea das pessoas. Na presença corpórea, nós temos que estar presentes como pessoas, homens e mulheres, para participarmos desse sacramento. Em alguns momentos da história, a ceia foi ministrada 1, 2 vezes ao ano. Na maioria das nossas igrejas, em que a ceia é ministrada no primeiro ou no segundo domingo, nós já ministramos 3 vezes, porque nós participamos em janeiro, nós participamos em fevereiro, nós participamos em março. Agora é o mês de abril. A perspectiva é que nós voltemos às nossas reuniões daqui a algumas semanas. Aí então nós vamos participar da Páscoa do Novo Testamento, que é a ceia instituída por Jesus, que apresenta sua morte e ressurreição da maneira correta, da maneira presencial. Enquanto isso, estejamos em oração pela nossa nação, estejamos em oração pelo nosso estado, estejamos em oração pela nossa cidade, estejamos colocando diante do Senhor Deus as nossas famílias, compreendendo que hoje, domingo de Páscoa, é um dia muito especial, porque é o dia em que podemos dizer: o Senhor Jesus Cristo se deu numa cruz em nosso lugar, mas ele venceu a morte. E por isso nós podemos aguardar a eternidade de Deus. Por isso nós podemos aguardar o dia das bodas do Cordeiro. Por isso nós podemos aguardar aquele dia em que todos estaremos na presença do Senhor nosso, participando eternamente da sua comunhão. Que nós possamos, cada dia mais, meus irmãos, pensar, quando os nossos filhos nos perguntarem: que rito é este? Que saibamos ensinar como foi a Páscoa no período do Velho Testamento, como foi a Páscoa judaica, e que saibamos ensinar aos nossos filhos o que é a Páscoa do Novo Testamento, a Páscoa cristã, que saibamos dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, que saibamos dizer que o Senhor Jesus venceu a morte, que saibamos dizer que há uma eternidade nos aguardando. Que Deus assim nos abençoe com graça e misericórdia. Oremos. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de abrir a Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, pelo conhecimento que o Senhor tem nos dado através da leitura e do estudo da mesma. Aplica em nossos corações dia a dia esta certeza de que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro Pascal e que Ele continue intercedendo por nós e que o Senhor, ó Pai, continue ministrando aos nossos corações a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.